Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas? Tudo o que elas fazem dá certo, enquanto outras lutam a vida toda sem sair do lugar? A verdade é que o sucesso não é questão de sorte, e sim de mentalidade e atitude. E se eu te dissesse que existem 3 erros fatais que podem estar te impedindo de alcançar tudo o que você deseja? Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros e, mais importante ainda, como se livrar deles de uma vez por todas. Porque, no final das contas, não importa de onde você veio ou quais dificuldades você enfrenta hoje. O que realmente faz diferença é como você reage a elas. Então, se você está cansado de ver outras pessoas conquistando resultados enquanto você continua no mesmo lugar, assista até o final, porque o que eu vou te contar pode ser o divisor de águas entre o fracasso e o sucesso. Vamos nessa? Se tem uma coisa que impede as pessoas de conquistarem o que querem, é a ilusão do momento perfeito. Você já se pegou pensando algo como: ainda não estou pronto, preciso de mais dinheiro antes de começar. Ou, quando tudo estiver alinhado, aí sim eu faço? Se sim, você pode estar caindo na mesma armadilha que mantém milhares de pessoas presas na mediocridade. O problema é que esse tal momento perfeito nunca chega. Sempre haverá algo que parece estar faltando: tempo, dinheiro, conhecimento, contatos. Mas sabe o que todas as pessoas de sucesso têm em comum? Elas começam antes de estarem prontas. Elas dão o primeiro passo mesmo sem todas as respostas. Pensa no Neymar quando começou a jogar bola na rua. Ele não tinha os melhores equipamentos nem a estrutura perfeita. O Luva de Pedreiro gravava seus vídeos sem um estúdio caro, sem câmera profissional, sem patrocínio. O Igão e o Mítico começaram o Podpah sem um grande orçamento ou apoio. Mas o que eles fizeram? Simples. Começaram com o que tinham, onde estavam, e melhoraram no caminho. A verdade é que o momento certo é agora. Se você continuar esperando, daqui a um ano vai estar no mesmo lugar, olhando para trás e se perguntando por que não começou antes. Então, se tem algo que você quer fazer, começar um projeto, abrir um negócio, criar um canal, pare de se enganar e comece agora. Mesmo que seja um pequeno passo, o importante é sair da inércia. O sucesso não espera por ninguém. Ou você age ou continua assistindo os outros vencerem. A escolha é sua. Se tem algo que separa quem tem sucesso de quem fica parado no mesmo lugar, é a maneira como lidam com o fracasso. A maioria das pessoas tem tanto medo de errar que nem sequer tenta. Elas ficam paralisadas, imaginando todos os possíveis problemas, julgamentos e dificuldades antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas olha só, todo mundo que chegou ao topo já falhou, e não foi só uma vez. Neymar perdeu jogos decisivos. O Luva de Pedreiro teve vídeos que ninguém assistiu. O Igão e o Mítico já fizeram entrevistas que não deram certo. A diferença? Eles não deixaram o medo do fracasso parar seus sonhos. O problema não é errar. O problema é desistir depois de errar. Quando você evita tentar por medo de falhar, na verdade já está falhando antes mesmo de começar. Agora, imagina se o Neymar tivesse desistido depois do primeiro drible errado. Se o Luva de Pedreiro tivesse parado porque o primeiro vídeo não bombou, se o Podpah tivesse encerrado porque a audiência inicial era baixa, eles nunca teriam alcançado o que tem hoje. Fracasso não é o fim. É um degrau para o sucesso. Cada erro ensina algo, cada tentativa te aproxima mais do objetivo. Então, se você está travado, esperando a garantia de que tudo vai dar certo antes de agir, lembre-se, quem não arrisca não tem chance de ganhar. Medo pode ser um inimigo, mas a ação sempre será sua melhor arma contra ele. Você prefere continuar estagnado ou aprender no caminho e chegar onde sempre sonhou? Aqui está um erro fatal para quem quer ter sucesso: a falta de persistência. Sabe aquele momento em que você começa a jornada com toda a motivação, mas quando as coisas não acontecem tão rápido quanto você esperava, começa a desacelerar ou até mesmo a desistir?
Isso é o que separa os que alcançam os seus objetivos dos que não chegam nem perto. O Neymar, o Luva de Pedreiro, o Igão e o Mítico, todos têm algo em comum: não pararam. Eles continuaram tentando, mesmo quando as coisas estavam difíceis. O Neymar já passou por lesões sérias e críticas duras, mas ele persistiu. O Luva de Pedreiro passou por dificuldades financeiras e começou sem equipamentos, mas não desistiu. O Podpah ficou meses com um público bem pequeno, mas não abandonou seu sonho de ter um podcast de sucesso. A maioria das pessoas desiste logo no começo ou quando as primeiras dificuldades surgem. Elas esperam que os resultados apareçam rapidamente e, quando isso não acontece, abandonam o projeto. O segredo do sucesso não está apenas em começar, mas em persistir quando as coisas parecem difíceis. A persistência é o que vai te fazer continuar, mesmo quando as coisas parecerem lentas ou frustrantes. Quando você mantém o foco no objetivo, mesmo diante das adversidades, você começa a perceber que o sucesso é construído com pequenas vitórias diárias. Cada passo, por menor que seja, te leva mais perto do seu grande objetivo. Portanto, se você está na jornada e não viu os resultados ainda, não desista agora. Não desista quando estiver perto de alcançar o que você tanto quer. A persistência vai te levar longe, muito mais longe do que você imagina. E o melhor de tudo, vai ser ela que vai te ensinar, fazer você melhorar e evoluir em cada etapa. E com consistência, dia após dia, foram conquistando o espaço que têm hoje. Isso é o que muitas pessoas não conseguem entender. O sucesso não é uma linha reta, e sim uma jornada cheia de altos e baixos. O segredo está em continuar mesmo nos momentos difíceis. O Luva de Pedreiro, por exemplo, não deixou de tentar, mesmo quando não tinha apoio, quando não tinha recursos. Ele continuou, persistiu, e a sua consistência foi o que o levou aonde ele chegou. A persistência não significa apenas continuar fazendo a mesma coisa da mesma forma, mas sim aprender com os erros e melhorar ao longo do caminho. Quando você persiste, você melhora, e quando você melhora, você fica mais próximo do sucesso. A chave é ter paciência e acreditar que, com esforço contínuo e dedicação, o resultado será alcançado. Por isso, se você tem um sonho, não desista nos primeiros obstáculos. Persistência e consistência são as qualidades que irão te levar ao topo. Não importa o quanto o caminho seja difícil, o sucesso está reservado para aqueles que não desistem e que continuam focados no objetivo. O sétimo erro que está te impedindo de alcançar o sucesso é a falta de planejamento e estratégia. Muitas pessoas se lançam em seus projetos com entusiasmo, mas falham em uma parte fundamental: planejar de maneira estratégica o caminho que devem seguir. Parece simples, não é? Mas a realidade é que muitas vezes as pessoas querem chegar ao topo sem traçar um plano claro para isso. Elas têm um objetivo, mas não sabem como chegar lá. Isso pode ser um erro fatal. A falta de planejamento cria um vazio onde a indecisão se instala, fazendo com que você perca oportunidades e não consiga perceber os melhores caminhos para alcançar o sucesso. Lembre-se do exemplo do Neymar. Ele tinha talento, mas o que o fez ser quem é hoje foi o planejamento de sua carreira e a escolha de onde e como investir seu tempo e energia. Ele não chegou ao topo apenas por sorte ou talento natural, mas porque tomou decisões estratégicas. Desde o início de sua trajetória, o mesmo vale para o Igão e o Mítico do Podpah. Eles começaram com recursos limitados, mas tinham uma estratégia clara de conteúdo, crescimento e parcerias. Eles souberam exatamente onde queriam chegar e desenharam seu caminho para isso. Eles sabiam que a visão de longo prazo seria a chave para transformar o projeto em um sucesso de verdade. Agora, imagine você no lugar deles começando um projeto novo. Como você pode planejar a sua jornada? Quais são as etapas essenciais para alcançar o sucesso que você deseja? Não basta só ter um grande sonho, é preciso entender os passos necessários para transformar esse sonho em realidade. Portanto, se você quer realmente alcançar o sucesso, é crucial parar e pensar estrategicamente.
Não se lance em um projeto sem antes entender o que será necessário para alcançá-lo. Planeje cada passo, estabeleça metas claras e crie uma estratégia que te guie todos os dias para o seu objetivo final. Quando você tem um plano bem estruturado, o caminho se torna muito mais claro e os obstáculos ficam mais fáceis de superar. O oitavo erro que está te impedindo de alcançar o sucesso é a falta de consistência e persistência. Muitos iniciam projetos, investem tempo e energia, mas logo desistem ao enfrentar as primeiras dificuldades. Esse erro é fatal, pois o sucesso raramente acontece de forma rápida e sem obstáculos. A falta de consistência é um dos maiores sabotadores do progresso. Sem persistência, você nunca verá os frutos do seu trabalho. O sucesso é construído ao longo do tempo e é a dedicação diária que cria uma base sólida. Não é o brilho momentâneo ou os sucessos de um único dia que levam ao topo, mas sim a perseverança contínua, mesmo quando os resultados não são imediatos. Pense nos maiores exemplos de sucesso que você conhece. Nenhum deles chegou ao topo da noite para o dia. O Neymar, por exemplo, enfrentou inúmeras dificuldades em sua trajetória, mas foi persistente. Ele sabia que o caminho seria longo, mas acreditava no seu potencial e nunca desistiu. Ele treinou, aperfeiçoou suas habilidades e trabalhou dia após dia para ser o melhor. No caso do Igão e do Mítico, eles também começaram com um público pequeno e um estúdio improvisado, mas nunca desistiram. Mesmo quando as visualizações eram baixas e as dificuldades pareciam intransponíveis, eles continuaram. Eles sabiam que a consistência era a chave. Cada episódio, cada entrevista, cada vídeo publicado era um passo a mais em direção ao sucesso. Com o tempo, a dedicação deles se transformou em reconhecimento e o Podpah se tornou uma das maiores plataformas de podcast do Brasil. A questão aqui é entender que o sucesso não é uma linha reta. Haverá dias bons e dias difíceis. Haverá momentos em que você se sentirá desmotivado, quando os resultados não aparecerem rapidamente. É nesses momentos que a consistência se torna mais importante. Você precisa continuar, mesmo quando não tiver a certeza de que está no caminho certo. O segredo é nunca parar de se mover. Se você desistir cedo demais, nunca saberá até onde poderia chegar. É a persistência que garante que você chegue lá. Então, se você quer alcançar o sucesso que tanto deseja, pare de buscar atalhos e entenda que a consistência e a persistência são os verdadeiros motores da sua jornada. Se for preciso, ajuste a rota, mas nunca pare de caminhar. O sucesso só vem para quem é capaz de persistir, mesmo quando tudo parece estar contra você. O nono erro que está te impedindo de alcançar o sucesso é não saber aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Muitas vezes, as oportunidades estão bem diante de nós, mas não as reconhecemos ou não sabemos como aproveitá-las da melhor forma. Este erro é devastador, pois muitas vezes o sucesso está mais perto do que imaginamos. Mas, por não agir no momento certo, acabamos deixando escapar aquilo que poderia transformar nossas vidas. O exemplo do Luva de Pedreiro é perfeito para ilustrar esse erro. Ele não tinha um grande time de apoio, nem a melhor infraestrutura, mas teve a oportunidade de mostrar seu talento para o mundo. Ao invés de esperar pela oportunidade ideal, ele simplesmente aproveitou o que estava disponível no momento e fez acontecer. O Luva soube usar as redes sociais, um simples vídeo gravado de forma improvisada, e se transformou em um fenômeno. Se ele tivesse esperado a oportunidade perfeita ou o equipamento adequado, talvez jamais tivesse conquistado a visibilidade que tem hoje. No caso de grandes empreendedores, a história se repete. Eles não ficam esperando pelo momento certo ou pela oportunidade perfeita. Em vez disso, eles criam suas próprias oportunidades e, ao fazer isso, aproveitam as que surgem com sabedoria e coragem. Por exemplo, a história dos irmãos Igão e Mítico com o Podpah mostra exatamente isso. Eles tinham um estúdio improvisado, uma audiência pequena e um orçamento apertado, mas souberam aproveitar as chances que a vida ofereceu. Acreditaram em seu projeto e, ao se dedicarem, fizeram com que as oportunidades se multiplicassem.
Aqui está a grande lição. Você não pode esperar passivamente que as oportunidades apareçam de maneira mágica e perfeita. Às vezes, as oportunidades vêm disfarçadas de dificuldades ou desafios, mas a forma como você decide enxergá-las e agir diante delas fará toda a diferença. Muitas pessoas têm medo de arriscar ou de se expor. Elas esperam pela hora certa, pela circunstância perfeita, mas essa hora nunca chega. A realidade é que as oportunidades podem surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Quando você toma a decisão de estar sempre preparado e atento, estará pronto para aproveitar a chance assim que ela aparecer. O segredo para alcançar o sucesso é estar aberto às oportunidades e pronto para agir. Aproveitar uma oportunidade não significa ter tudo planejado ou ter recursos ilimitados. Às vezes, a ação correta é a que você dá com o que tem, no momento em que você está. Não espere a oportunidade perfeita, mas sim aproveite a oportunidade que você tem. A questão é: o que você vai fazer agora para aproveitar as oportunidades que estão diante de você? Você vai esperar ou vai agir? O sucesso não espera por quem hesita. O 10º erro que está te impedindo de alcançar o sucesso é não investir no seu próprio crescimento pessoal. Esse erro é mais comum do que parece e é um dos maiores obstáculos para quem deseja ir além no que faz. Muitas pessoas acreditam que já sabem o suficiente ou que não precisam de mais conhecimento, mas o fato é que o verdadeiro sucesso está sempre relacionado à busca constante por evolução. Você pode até ter uma boa ideia ou um grande talento, mas sem investir em sua mente, habilidades e crescimento pessoal, dificilmente conseguirá alcançar o sucesso sustentável. Grandes histórias de sucesso como a do Neymar e do Luva de Pedreiro, por exemplo, estão cheias de momentos de dedicação à melhoria pessoal. Ambos têm talentos naturais, mas não se contentaram com isso. Eles trabalharam incansavelmente para melhorar seus desempenhos, seja no futebol ou na criação de conteúdo. O Neymar não chegou onde está apenas por conta de seu dom. Ele treinou, estudou o jogo, aprimorou sua técnica e fez sacrifícios para alcançar a excelência. O mesmo acontece com o Podpah. Igão e Mítico, ao longo de sua jornada, não apenas criaram um podcast, mas aprenderam sobre comunicação, marketing, gestão de conteúdo e até mesmo sobre como administrar o próprio negócio. Eles entenderam que o crescimento pessoal era fundamental para o sucesso a longo prazo. Investiram em si mesmos, seja com cursos, mentorias ou experiências, para ter as ferramentas necessárias para enfrentar novos desafios e alcançar seu objetivo. O crescimento pessoal é algo contínuo, não importa o quanto você já saiba. Sempre existe algo novo a aprender. As pessoas que buscam melhorar a cada dia têm um diferencial imenso. Elas estão sempre à frente, adaptando-se, superando desafios e encontrando formas criativas de resolver problemas. E é isso que faz com que as oportunidades apareçam de maneira mais frequente para elas. Elas atraem o sucesso porque estão preparadas para ele. Além disso, investir no seu crescimento pessoal não se resume a cursos e livros. Isso envolve também o desenvolvimento de hábitos saudáveis, o fortalecimento da sua mentalidade e o aprendizado contínuo sobre as áreas que você deseja dominar. O sucesso não é apenas sobre fazer as coisas bem, é também sobre se tornar uma pessoa melhor, mais resiliente e mais capaz de lidar com os altos e baixos da jornada empreendedora ou profissional. Por isso, o que você pode fazer hoje para investir no seu crescimento pessoal? Se você não está se desafiando, não está aprendendo ou não está evoluindo, então é hora de mudar isso. Comece com pequenas ações, como a leitura diária, a prática de habilidades que você ainda não domina e o fortalecimento da sua inteligência emocional. Não espere o momento perfeito para começar, comece com o que você tem agora, e ao longo do tempo, o sucesso será uma consequência natural dessa jornada de autodescoberta e evolução constante. O 11º erro que está te impedindo de alcançar o sucesso é o medo de arriscar. Esse é um dos maiores bloqueios que muitas pessoas enfrentam, e ele está diretamente relacionado à forma como vemos o fracasso. O medo de arriscar.
paralisa e impede que você tome as ações necessárias para alcançar o sucesso. Você pode ter um talento incrível ou uma ideia de negócio inovadora, mas se não tiver coragem de arriscar, vai continuar preso na zona de conforto, sem evoluir. Quando falamos de sucesso, não há caminho sem risco. Quem alcança grandes conquistas, como o Neymar ou o Luva de Pedreiro, não chegou onde está sem ter enfrentado desafios e riscos em algum momento de suas trajetórias. O Neymar, por exemplo, deixou a sua zona de conforto no Brasil e foi para o Barcelona, um dos maiores times do mundo. Ele sabia que esse passo era arriscado, mas também sabia que o sucesso exigia que ele saísse da sua zona de segurança e enfrentasse novos desafios. O mesmo aconteceu com o Podpah. Igão e Mítico começaram com um estúdio improvisado, sem uma grande estrutura e com pouca grana. Eles correram o risco de apostar tudo em um projeto novo que na época não tinha garantia de sucesso. Eles não tinham certeza de que dariam certo, mas arriscaram. Arriscaram suas economias, suas energias e suas reputações, mas fizeram isso porque sabiam que o risco era necessário para alcançar algo grande. Muitas vezes as pessoas têm medo de arriscar porque associam o fracasso a algo negativo, como uma prova de que não são boas o suficiente. No entanto, o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade de aprender e crescer. Quando você arrisca e falha, você adquire experiências valiosas que não poderiam ser conquistadas de outra maneira. Além disso, arriscar é uma forma de demonstrar confiança em si mesmo e na sua capacidade de superar obstáculos. O segredo está em aprender a equilibrar o risco com o planejamento. Arriscar não significa agir de maneira impulsiva ou sem refletir, mas sim tomar decisões baseadas na análise da situação e na confiança de que você pode aprender e crescer, independentemente do resultado. Em outras palavras, a verdadeira chave é arriscar com inteligência, não se permitindo ser paralisado pelo medo. Então, como você pode começar a superar o medo de arriscar? Primeiramente, é importante mudar sua visão sobre o fracasso. Em vez de vê-lo como uma derrota, considere-o como uma oportunidade de aprendizado. Em seguida, comece com pequenos riscos. Não é necessário apostar tudo de uma vez. Com o tempo, à medida que você vê que os riscos bem planejados podem gerar resultados positivos, vai se sentir mais confortável em dar passos maiores. O sucesso exige coragem. E a coragem não vem da ausência de medo, mas da disposição de agir mesmo com medo. Se você está esperando o momento perfeito para agir, provavelmente nunca vai agir. Não deixe que o medo de arriscar controle seu futuro. Aprenda a dar o primeiro passo e, mesmo que o caminho pareça incerto, a jornada valerá a pena. O último erro, mas não menos importante, é a falta de persistência. Muitas pessoas começam uma jornada em direção ao sucesso com grande entusiasmo, mas logo desistem quando enfrentam os primeiros obstáculos. Esse é um erro fatal. O caminho para o sucesso nunca é uma linha reta. Ele é repleto de desafios, contratempos e dificuldades. A diferença entre aqueles que alcançam seus objetivos e os que desistem está muitas vezes na persistência. A persistência é o que separa os que têm um sonho daqueles que realmente fazem esse sonho acontecer. O Luva de Pedreiro, por exemplo, poderia ter desistido nos momentos mais difíceis. Ele começou sem dinheiro, sem apoio e sem a visibilidade que tem hoje, mas ele persistiu. Continuou a postar seus vídeos, a se dedicar àquilo que amava, e com o tempo o sucesso chegou. Se ele tivesse desistido nas primeiras dificuldades, o mundo jamais conheceria o Luva de Pedreiro. O mesmo vale para o Podpah. Igão e Mítico enfrentaram inúmeros obstáculos para construir o que é hoje um dos maiores podcasts do Brasil. Eles começaram sem grandes recursos e, em muitos momentos, a situação parecia difícil. No entanto, a persistência deles foi um fator crucial para o sucesso. Eles continuaram a melhorar, a criar conteúdo, a entrevistar pessoas, e isso os levou a ser reconhecidos em todo o país. Sem persistência, todo o trabalho árduo que fizeram seria em vão. A questão da persistência também é muito relacionada à sua mentalidade.
Muitas pessoas desistem porque não veem resultados rápidos e começam a acreditar que o esforço não vale a pena. Elas se sentem desencorajadas e acreditam que o sucesso não é para elas. Porém, o sucesso leva tempo, não é algo que acontece da noite para o dia, e é justamente nesse tempo, na jornada, que a persistência se torna a chave. O segredo está em entender que os resultados não aparecem imediatamente, mas sim com o tempo e com a consistência dos esforços. A persistência é como uma planta. Você planta a semente, rega todos os dias e, com o tempo, ela começa a crescer. Mesmo que o processo seja lento, cada passo dado na direção certa é uma conquista. E com o tempo, você vai perceber que cada esforço realmente valeu a pena. Então, como desenvolver a persistência? O primeiro passo é ter clareza sobre seus objetivos. Quando você sabe para onde está indo, fica mais fácil continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O segundo passo é aceitar que os obstáculos fazem parte do processo. Não importa o quão difíceis as coisas fiquem, eles são apenas etapas da jornada. Por fim, lembre-se sempre de comemorar cada pequena vitória. À medida que você avança, perceba os progressos que está fazendo, mesmo que pequenos. Isso vai te manter motivado e vai fortalecer sua persistência. Em resumo, a persistência é uma das qualidades mais poderosas que você pode cultivar. Sem ela, todo o trabalho árduo e a dedicação serão em vão. Se você deseja alcançar o sucesso, precisa estar disposto a continuar, mesmo quando o caminho parecer difícil. Só assim, com determinação e persistência, você chegará ao topo.